último fim de semana, um fenômeno climático absolutamente fora dos padrões históricos atingiu a cidade de Alexandria, no Egito, desencadeando uma série de reações que evocaram temores antigos e comparações bíblicas diretas. O que era para ser apenas mais um sábado comum da primavera egípcia, transformou-se em um verdadeiro cenário de caos atmosférico. Uma tempestade violenta, com granizo em larga escala, fortes rajadas de vento, trovoadas intensas e chuvas torrenciais, paralisaram a cidade costeira e chamaram a atenção de veículos de imprensa em todo o mundo. As imagens que circularam nas redes sociais mostravam cafés sendo esvaziados às pressas, clientes desesperados buscando abrigo e janelas de vidro estilhaçadas pelas pedras de gelo que caíam do céu com força avassaladora. Em questão de minutos, as principais vias da cidade estavam completamente inundadas. Passagens subterrâneas foram tomadas pelas águas e até mesmo os sistemas de escoamento da cidade entraram em colapso, deixando áreas inteiras submersas. Alexandria, famosa por sua riqueza histórica e herança cultural, agora lutava contra a força indomável da natureza. O governador da província, Ahmed Khaled Hassan, não demorou a reagir. Assim que os sinais da tempestade começaram a se intensificar, ele decretou estado de emergência e mobilizou uma força-tarefa para lidar com os impactos imediatos. Durante toda a manhã de sábado, equipes de resgate trabalharam incansavelmente, utilizando veículos especializados para remover detritos, escoar a água acumulada e prestar assistência a moradores presos em locais alagados. Apesar da magnitude do fenômeno, o Ministério da Saúde do Egito informou que até o momento não há registro de vítimas fatais nem feridos, o que foi considerado um verdadeiro milagre pelas autoridades locais. O que torna esse episódio ainda mais chocante é o seu ineditismo. Enquanto tempestades de inverno são comuns na região mediterrânea do Egito, eventos dessa magnitude durante a primavera são raríssimos. Segundo meteorologistas locais, não há registros recentes de uma tempestade de granizo tão intensa nesta estação do ano. A mídia egípcia chegou a classificar o acontecimento como climaticamente anômalo e comparou sua força destrutiva à de pragas bíblicas registradas no livro do Êxodo. Essa comparação não surgiu por acaso. Religiosos, estudiosos das Escrituras e até rabinos da tradição judaica viram no episódio uma ligação direta com a sétima praga que caiu sobre o Egito nos tempos de Moisés, o granizo misturado com fogo. De acordo com o Midrash Tanchuma, uma coletânea de ensinamentos judaicos do século V, todas as pragas que assolaram o Egito antigo durante o Êxodo retornarão na redenção final, mas com ainda mais intensidade e significado. Essa tempestade, então, seria não apenas um alerta ambiental, mas um prenúncio espiritual. O renomado rabino espanhol Bahia Ben Asher, que viveu no século XIII, já havia escrito que, no Egito Antigo, Deus mostrou apenas uma fração de sua força, mas que, na redenção final, seu poder se manifestaria de maneira muito mais ampla e devastadora. Para muitos estudiosos da Torá, ver uma tempestade como a que atingiu Alexandria é um sinal de que forças espirituais estão em movimento, talvez preparando o terreno para eventos profetizados há milênios. E não são apenas os líderes religiosos que estão atentos. A comunidade científica também soou o alarme. Pesquisadores do clima vêm alertando há anos sobre os perigos do aquecimento global e seu impacto na frequência e intensidade de eventos extremos. O que aconteceu em Alexandria não é apenas uma anomalia.
É para muitos climatologistas a materialização de uma tendência perigosa, tempestades mais intensas, em períodos inesperados e com consequências mais destrutivas. A própria cidade, construída à beira do mar Mediterrâneo, é particularmente vulnerável às mudanças climáticas. A erosão das costas, o aumento do nível do mar e a intensificação das tempestades sazonais já ameaçam sua infraestrutura há décadas. Um estudo recente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU projeta que, até 2055, o nível do mar Mediterrâneo pode subir até 1 metro. Isso colocaria em risco áreas densamente povoadas e economicamente vitais de Alexandria. Mesmo as projeções mais conservadoras indicam que, se o nível do mar subir apenas 50 centímetros nas próximas décadas, mais de 30% da cidade poderá ficar submersa. Isso representaria o deslocamento de até 1,5 milhão de pessoas, além da perda de aproximadamente 200 mil empregos. Um impacto devastador, tanto do ponto de vista humanitário quanto econômico. Em resposta a esse cenário alarmante, as autoridades egípcias começaram a implementar medidas preventivas. Entre as principais ações está a construção de uma extensa rede de quebra-mares, projetada para conter as águas e proteger a costa. No entanto, especialistas apontam que sem uma ação global coordenada para conter os efeitos do aquecimento global, medidas locais como essas podem se tornar insuficientes diante da magnitude das ameaças climáticas. A Bíblia hebraica, por sua vez, lança uma luz espiritual sobre a tempestade. A descrição da 7ª praga menciona uma chuva de granizo acompanhada de fogo, uma combinação aparentemente impossível, já que o calor do fogo normalmente derreteria o gelo. Mas nesse caso, como afirma a tradição judaica, ambos coexistem milagrosamente para cumprir a vontade divina. O famoso comentarista Rashi, escrevendo sobre Gênesis 1:8, explica que a palavra hebraica para céu, shamayim, é formada pelas palavras aish, fogo, e maim, água, pois o céu é onde os dois opostos coexistem em harmonia. Essa imagem poderosa, fogo e gelo, coexistindo sem destruir um ao outro, serve como uma lição simbólica profunda para os dias atuais. Em um mundo polarizado, onde os conflitos se multiplicam e a natureza parece cada vez mais fora de controle, talvez a mensagem seja justamente sobre equilíbrio, propósito divino e reconciliação. A tempestade em Alexandria, então, pode ser mais do que uma ocorrência meteorológica isolada. Ela levanta questões profundas sobre o futuro do planeta, sobre os limites da intervenção humana e sobre a dimensão espiritual dos acontecimentos naturais. Estaríamos diante de uma nova era de pragas modernas? Estariam profecias antigas se cumprindo diante dos nossos olhos? Ou tudo não passa de uma coincidência climática agravada pela ação humana? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o mundo está mudando, rápida e violentamente. E tanto a ciência quanto a fé concordam que ignorar os sinais pode ser o maior erro da humanidade. O que resta agora é refletir, agir e, talvez, orar. Pois, como diz a antiga prece judaica repetida há séculos, aquele que faz a paz nas alturas, entre o fogo e a água, que ele também faça a paz sobre nós e sobre todo o Israel. Uma súplica que, após o que vimos em Alexandria, parece mais atual do que nunca. A dimensão simbólica do que aconteceu em Alexandria amplia ainda mais o alcance dessa tempestade, que para muitos não foi apenas um fenômeno meteorológico, mas uma mensagem codificada nos céus. Quando fogo e gelo descem juntos, em harmonia antinatural, isso carrega mais do que uma explicação científica. Comunica uma linguagem de alerta, de propósito superior.
Enquanto o mundo observa com apreensão, estudiosos, climatologistas e teólogos se veem forçados a decifrar os múltiplos significados ocultos nesse episódio. Por trás das nuvens escuras e dos relâmpagos há algo mais profundo. A materialização de tempos imprevisíveis que colocam em xeque nossa confiança na estabilidade do planeta. O Egito, com sua longa história marcada por milagres, colapsos e renascimentos, volta a ocupar o centro do palco global. Como se o próprio tempo estivesse reescrevendo os capítulos de uma história que parece, ciclicamente, retornar ao seu ponto de origem. Ao mesmo tempo, essa tempestade revela um dilema universal. Como lidar com sinais que ultrapassam as previsões dos radares e os cálculos dos supercomputadores? A ciência aponta para o desequilíbrio ecológico como a causa primária de tais ocorrências. Já os homens da fé veem nisso ecos de advertências celestiais, avisos de que a humanidade ultrapassou limites invisíveis. Ambas as visões, embora distintas, convergem em um ponto essencial. O futuro, seja espiritual ou ambiental, está em risco. O que parece estar se desenhando é uma nova realidade onde extremos se tornam norma, onde o clima não respeita mais fronteiras, estações, nem expectativas. Um cenário em que as antigas escrituras e as novas simulações digitais anunciam em línguas diferentes um mesmo veredito, e cabe ao ser humano ouvir. Em meio a esse debate crescente, as autoridades egípcias tentam responder com ações concretas. Os projetos de proteção costeira vêm sendo acelerados. Barreiras marítimas, estruturas de drenagem aprimoradas e programas de evacuação emergencial estão sendo desenvolvidos com urgência. No entanto, essas respostas logísticas enfrentam obstáculos profundos, desde limitações financeiras até disputas burocráticas internas. Por mais ambiciosas que sejam essas medidas, elas ainda representam apenas contenções temporárias diante de uma maré que avança com força incontrolável. A grande pergunta que se levanta não é mais se essas tempestades vão voltar, mas quando e com qual intensidade. A imprevisibilidade tornou-se a nova regra. Alexandria, assim como outras metrópoles costeiras ao redor do mundo, tornou-se uma espécie de campo de testes para a resistência humana diante do colapso climático. Sua história milenar agora se entrelaça com o destino do planeta. Fora do campo governamental, a população local enfrenta o trauma deixado pela tormenta. Famílias tiveram que abandonar suas casas no meio da noite. Comércios foram destruídos. Hospitais operaram no limite. Escolas precisaram suspender atividades. Para muitos moradores, foi uma experiência apocalíptica. Além das perdas materiais, o impacto psicológico tem sido profundo. As imagens que circularam mostram não apenas destruição física, mas também rostos marcados por medo, incerteza e impotência. As redes sociais, embora tenham servido como canal de alerta e comunicação, também amplificaram o pânico. O que antes parecia inimaginável, granizo violento em plena primavera africana, se tornou um registro gravado, compartilhado e assistido milhões de vezes. As cicatrizes emocionais deixadas por esse tipo de evento se acumulam lentamente, alimentando um sentimento coletivo de vulnerabilidade diante do desconhecido. Em comunidades religiosas ao redor do globo, o episódio despertou uma onda de interpretações. Pastores, rabinos e líderes espirituais resgataram trechos antigos, interpretando o acontecimento como um possível prenúncio. O conceito de sinais nos céus, presente em diversas tradições sagradas, ganhou novo fôlego. Dentro da tradição judaica, por exemplo,
A harmonia entre fogo e gelo é frequentemente vista como manifestação do poder divino operando acima da lógica humana. A tempestade, portanto, seria um lembrete de que há forças em ação que transcendem o controle humano. Essa leitura simbólica é reforçada por citações milenares que falam de pragas retornando em ciclos, não como castigo, mas como chamadas de atenção. A redenção final, mencionada por antigos sábios, não viria silenciosamente, e sim acompanhada de manifestações extraordinárias. Enquanto isso, o debate sobre responsabilidade cresce. Se a natureza grita, quem está ouvindo? E mais importante, quem está agindo? Ativistas ambientais acusam governos de lentidão, enquanto governos acusam o sistema global de consumo desenfreado. Cidadãos comuns se veem no centro de uma crise que não criaram, mas da qual não conseguem escapar. É um jogo de culpa cruzada, sem vencedores, em que cada nova tempestade funciona como um lembrete incômodo da urgência de mudanças sistêmicas. Políticas públicas, infraestrutura, cultura de consumo e educação ambiental precisam de uma reconfiguração imediata. Porém, enquanto as decisões caminham lentamente em gabinetes distantes, a natureza age, e age rápido. A tempestade de Alexandria não pode ser ignorada como um simples fenômeno localizado. Ela se junta a uma sequência de eventos climáticos globais que vem rompendo padrões históricos. Secas prolongadas na América do Sul, inundações devastadoras no Sudeste Asiático, ondas de calor insuportáveis na Europa. Tudo parece estar conectado, como se uma força invisível estivesse reorganizando o equilíbrio do planeta. Cientistas falam em ciclos de feedback, onde um evento extremo alimenta outro. Teólogos falam em juízos sucessivos. O ponto em comum? A certeza de que a estabilidade como conhecíamos desapareceu. Agora, olhando para o horizonte do tempo, uma lição se impõe. Ignorar os sinais é caminhar rumo ao desconhecido sem bússola. Alexandria está em alerta, mas o planeta inteiro deveria estar. Não apenas pela tempestade que passou, mas pelas que virão. Porque o que caiu dos céus naquela madrugada egípcia foi mais do que granizo, foi uma advertência, uma convocação, uma mensagem urgente aos que ainda insistem em dormir enquanto os ventos mudam.